Três substâncias mais faladas: a maconha, o tabaco e o álcool. Hoje a sociedade vê a hierarquia de risco: a maconha, depois o tabaco e depois o álcool. Deveria inverter. Deveria ser o álcool mais prejudicial, depois o tabaco, depois a maconha. Estou dizendo que a maconha faz bem? Não, eu estou dizendo... Terceiro lugar, gente. Pelo amor de Deus, o terceiro campeão mundial, alguma coisa, ele não é ruim. Ele tá ali... Só que porque o álcool... Inclusive, eu já contei essa história, né? Um dos principais chefes que passou mais de uma década gerenciando a agência regulatória de álcool e drogas da União Europeia é um inglês chamado David Nutt. O David Nutt, quando ele estava quietinho lá estudando a fisiologia do álcool, as ações intrapessoais, né, o que acontece no organismo das pessoas do álcool, beleza. Quando ele estava falando que o álcool causava câncer, beleza, tá tudo certo. Quando o David Nutt foi querer abrir as asinhas dele, para começar, ele entrou em contato com todos os grandes centros do mundo de especialistas em álcool e drogas para fazer uma brincadeirinha acadêmica que incomodou muita gente. Ele falou assim, gente, vamos nós, grandes especialistas das mais variadas sociedades, fazer critérios aqui, de um estudo enorme, multicêntrico, cuidadoso, para avaliar o grau de risco de cada substância. Por que multicêntrico? Porque no Brasil a gente não tem como falar muito sobre... metanfetamina, porque tem, mas não tem tanto. Ou heroína, tem, mas não tem tanto. Então a gente tem que fazer um estudo multicêntrico para poder ter um pouco mais de peso. Talvez o crack não pese tanto lá na Islândia, então não dá para a gente considerar todo um planeta, chamar todos os especialistas para definir critérios, e definiram vários critérios de substâncias para saber para tentar colocar uma escala de qual é a mais perigosa. Só que daí olharam para tudo, não só para o indivíduo, mas para a sociedade inteira. E esse estudo está disponível, tá? Para quem quiser acessar. Foi um dos últimos que o David Nutt fez como chefe desse cargo que ele tinha na União Europeia. Porque depois disso, de repente, descobriram, né, a conclusão desse trabalho, e teve um outro também desmembrado desse, que também concluiu a mesma coisa, com vários dos maiores especialistas do planeta, sem um viés da indústria farmacêutica ou de outras coisas, mostraram que o álcool é a substância mais nociva para a humanidade. E não ignoraram a diferença que existe, que mais pessoas usam álcool. Não, eles não são bobos. Eles fizeram toda uma análise bem feita, está disponível para quem quiser ver. E a conclusão foi, se a gente considerar os danos ao indivíduo, os danos desde o meio ambiente, os danos à violência, isso que a gente nem está falando do Brasil, que é muito maior do que o resto. O álcool, ele é mais que o dobro de qualquer outra substância, como nociva para a sociedade como um todo. Tipo, poluição de oceanos, acidente de carro, violência, brigas associadas ao álcool, valores utilizados pelo sistema público de saúde do mundo para tratar essas pessoas com problemas relacionados ao álcool. No Brasil, a gente gasta 10 vezes mais do que arrecada com álcool. Todos os anos. A conta não fecha, né? Não fecha. E sabe um estudo bem massa que é citado no mundo inteiro, que aconteceu em Diadema? É um estudo que fizeram assim... A galera estava tendo muito homicídio relacionado a homicídio na cidade. E eles queriam fazer... Não tinha grana para aumentar o policiamento, aquela coisa, vida real. E aí fizeram um teste. Fecharam os bares às 11 da noite. Nenhum bar mais pode funcionar das 11 da noite às 6 da manhã. Diminuíram imensamente a quantidade de homicídios em Diadema. É um estudo citado mundialmente. Olha só. Mas agora já podem fazer, agora já podem abrir a hora que quiser, porque acabou o estudo, então... A gente fala aqui várias vezes de epidemiologia e com vários pesquisadores sobre epidemiologia, e quando a gente entra nessa seara, de fato, políticas públicas é o que vai resolver a nível significativo, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, a história do David Nutt, eu gosto de lembrar essa história, porque... Ele foi uma pessoa que fez um estudo que nem era para ser tanto assim. Ele sofreu represália, você está dizendo, né? Ele foi demitido, ele foi levado ao ostracismo. Exatamente. Vai lá pensar sozinho. Vai lá pensar sozinho. Não tem moral. Por isso que eu acredito, e eu acho que tá certo o pessoal que defende isso, que é uma ação chamada de advocacy. O único jeito da gente poder mudar isso é que a gente tenha uma ação pública, uma ação civil
em que eu não só seja um partidário de desenvolvimento das coisas comuns, mas que sempre que eu tiver a oportunidade, eu tome ações ativas para que as pessoas entendam o risco do álcool. Não apontar o dedo para o fulano que... fulano, seu alcoólatra doente. Mas não. Quando você vê, por exemplo, as pessoas fazerem represálias, por exemplo, a coisas que são ridículas, como happy hour, compra um chopp, ganhe 2, das 6 às 8 da tarde. Porque todo mundo sabe que quem começa a beber mais cedo, bebe mais. Open bar. Ou Rock in Rio. A Heineken falando sobre... sustentabilidade. A própria Heineken, com todos esses escândalos aí do Sudeste Asiático, pagando mulheres para se prostituírem para vender cerveja. E daí em 2016, isso em 2016, fazer a mesma coisa na África subsaariana. A Heineken falando de sustentabilidade. É feio. É porque ninguém tá vendo, né? É tipo assim, um negócio... eu nunca soube disso, por exemplo. Feio. É muito feio. Até porque a Heineken descobriu, e outras também, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que mereciam ser citadas, mas que não são tão comuns, e eu como não sou um consumidor ativo, não vou lembrar o nome de todas, descobriram que na África, o lucro com a bebida alcoólica era o dobro. Porque a gente sabe que quanto... eles conseguiam fazer com que uma população que não usava tanto álcool fosse mais impactada pelas ações que eles tinham. Por exemplo, chamavam as pessoas para ir em estandes, fazendo eventos com prostitutas locais, pagas pela indústria do álcool. Sabidamente, de reportagens, as pessoas falando. Tem até um documentário, para quem quiser, eu acho que ele só está disponível na Globoplay, chamado Álcool, Diversão ou Droga. Prepara o estômago para assistir, porque ele mostra essas ações na hora. Ele mostra essas. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você olhar, eles filmando lá, entrevistando as pessoas neutramente. E aí eles entrevistaram também o único cara de uma agência de álcool que aceitou falar. E e o discurso dele foi tão inaceitável. E ele disse o seguinte: olha, ele faz parte das ações de marketing de uma empresa grande de álcool, que tem 5 grandes que fazem um guarda-chuva com todas, né? E ele disse o seguinte: olha, as pessoas demonizam muito o álcool, mas a gente tem que entender que o álcool é algo cultural e que faz parte de uma refeição saudável. Por exemplo, a dieta hoje que mais tem evidência científica de estar ligada à longevidade, que é a dieta mediterrânea, erroneamente escapuliu pequenas quantidades de vinho. Não é por acaso. Isso, né? A dieta mediterrânea pode ter... Todo o benefício que ela tiver, a única garantia que eu acho que a gente pode dizer sem nenhuma sombra de dúvida... o vinho não está ajudando. É que... Talvez tivesse mais benefício ainda. Talvez tivesse mais benefício. É que esse vinho ali, que escapuliu ali, ele não escapuliu por acaso. Eu não consigo acreditar, depois de todos os escândalos que a gente viu e o que eu expus lá no RD, né? Sim, não, foi chocante, assim. E, cara, você já teve... Desliga o ar aí, Gabi, pra nós. Você já teve algum tipo de represália, assim, por conta de falar essas coisas, meu? Ativamente não, porque se eu tivesse uma represália ativa para fazer isso, eu acho que não é o mecanismo da indústria do álcool. Eles fazem isso por baixo dos panos. Se alguém... O David Nutt, por exemplo, vão dizer que ele foi demitido porque outras razões, quaisquer outras, né? Mas a represália que eu mais sinto é a seguinte: o conteúdo hoje no Brasil, e eu acho que é importante que as pessoas saibam, por exemplo, o Google, que é a maior hoje plataforma ligada a acesso à internet, buscas, volume de pessoas, o YouTube faz parte do Google também. É terminantemente proibido no Brasil que qualquer pessoa faça qualquer tipo de anúncio promovendo conteúdo de educação ligado à recuperação ou promoção de saúde envolvendo álcool e outras drogas. Que álcool é uma droga, outras drogas também. Então, isso é proibido. Se eu tentar colocar lá um tipo de anúncio dizendo: olha, pessoal, vamos aqui assistir uma aula sobre o que é sobre a ciência do álcool, a realidade por trás da ciência do álcool. Se eu quiser pagar um anúncio para que as pessoas possam ver... aparecer aqui nesse vídeo do podcast no YouTube, aquela propaganda de 5 segundos, só para a galera entender o que é anúncio. Isso. Às vezes eles não sabem, né? Isso. Aquela propaganda que você pula, propaganda Gillette, que aparece antes do vídeo, aquilo você não pode fazer. Aquilo não posso fazer. De jeito nenhum. O que acontece? Você tentou fazer e derrubaram? Sim, eu já cheguei a ligar para ele e falar: peraí, como é que é isso?
Aí me disseram o seguinte, não, é porque isso é um assunto sensível, a gente prefere não lidar com esse assunto agora. Caramba, irmão. É uma política que vem lá de cima da Google. E aí, os Estados Unidos pode, caso eles consigam uma imensa de uma regulamentação de alguns pequenos órgãos somente dentro dos Estados Unidos. Não sei como é que eles conseguiram, deve ser um grande trabalho. Talvez até reduzam o teu alcance, né? Com certeza, com certeza. Tem vários vídeos que eram proibidos. Simplesmente para eu falar a palavra álcool, é proibido. Agora, a propaganda de cerveja tem lá a regulamentação e quem quiser ver lá dentro das políticas do Google de anúncios, você pode anunciar cerveja, você pode anunciar ice, né? Bebidas que tenham menos de 13% de álcool, e inclusive outras. Eu já vi várias vezes propaganda de Dreher ou outras coisas. E a indústria do álcool ela é muito esperta, né? Tem duas coisas que eles estão fazendo agora. Uma é, por exemplo, tem certos podcasts que todo mundo sabe, ou, por exemplo, o próprio Flow, né, que me vem à cabeça agora, é patrocinado por uma indústria de bebida alcoólica, que não poderia ter veiculação de outra forma. Então, eles pegaram esse artifício, assim, porque tem mais de 13%. Né? Claro. Pô, eles esqueci não podem, o nome. É um hidromel, eu acho. É um hidromel. Eles não podem, como eles não podem vincular por ter mais de 13%, os caras usam o veículo. Mas o Google, o YouTube não derruba? Tipo, o YouTube não deixa fazer propaganda anti-álcool, mas deixa fazer pró-álcool. Pois é, deixa. Essa é uma realidade. E eu acho que isso é uma forma de represália. E que se eu falo isso, parece que eu tô... Ah, Vitor, o que isso tem demais, né? Parece que é uma coisa banal, né? Mas só que é interessante. Se no Flow Podcast eles estiverem fazendo propaganda bebida, eles não podem beber. Porque daí é propaganda apelativa. Agora, eles podem beber a hora que não estiverem fazendo propaganda apelativa. Não, eu não sei se... Acho que eles não podem beber o que eles fizeram propaganda. Acho que não é no mesmo episódio. Daí eu já não sei exatamente. Por exemplo, eles falam propaganda de hidromel, mas bebe caipirinha. Ou cerveja, tá ligado? Eu acho que eles não podem beber o que eles estão fazendo a propaganda. Acho que é essa. Cara, isso é piada, né? Isso é piada, eu entendo. É piada, é foda. É tipo, tá aqui, a gente tá vendendo esse whisky, mas a gente não pode beber para não influenciar você a beber, mas toma um chopp. E é aquela coisa, né? Quando eu gero uma... Eu acho que é isso, não sei. Eu também não tenho certeza. Mas é algo assim. Porque não é tão transparente assim essa regulamentação, né? Ela não é tão transparente. E o que acontece? Eu acho interessante porque esse tipo de veículo, por exemplo, um podcast de muito destaque, enquanto que as pessoas estão bebendo enquanto fazem aquele programa, eu acho que é um puta problema. Porque daí gera a ideia de que socialização envolve álcool. Aí tem uns caras meio besta que não entende nada nem de psicologia, nem de nada, e resolve começar a fazer alguns estudos. Tem um estudo, eu vi um cara do podcast do Joe Rogan, escreveu um livro da por que as pessoas bebem. Ele fez toda uma análise histórica distorcida, dizendo que o álcool foi responsável pela agregação dos sapiens para se juntarem como um grupo, porque nosso instinto humano é de não confiar nos outros. Então a gente bebeu para poder fazer lideranças e criar grandes comunidades. Então, sem o cara deu uma forçada na barra legal, né? A gente tem um hormônio para confiar nos outros chamado ocitocina e ia precisar do álcool. Cara, é uma narrativa bizarro. Que é bizarra. É bizarra. E aí, por exemplo, um cara desses teria associação com a indústria do álcool, você acha? Ou porque existe um conflito de interesse ou o cara é um amante do álcool? Cara, eu fui mais ingênuo que você, eu não fui procurar. Eu acho que deveria ter procurado, mas eu fui ingênuo, eu não pensei nisso. Às vezes ele é um amante do álcool. Eu acho que pode ser que tenha, tipo, como eu adoro corrida, promovo corrida, o cara adora álcool e promove álcool. Pode ser. Não é, obviamente, a mesma coisa, mas o mesmo mecanismo, assim. Pode ser. Eu acho que a gente sempre tem que ter um pé atrás, né? Tem que ser, por exemplo, o historiador, tem 2 historiadores, esqueci o nome agora, mas não é muito difícil achar, que eles fizeram até a década... A proibição nos Estados Unidos do álcool foi mais ou menos na década de 20. A lei seca, né? A lei seca, o ato Volstead. E até então, esse ato era chamado de traffic... alguma coisa. Esqueci o nome. Traffic não sei o quê. Não era chamado de prohibition. Até 1950, em que um historiador famoso, bombado, não era o mais estudioso, mas era o mais comunicativo, e influenciava mais pessoas, trouxe a ideia de que a lei seca, esse ato extremo que teve a proibição nos Estados Unidos, só foi negativo.
Aí agora é o momento que as pessoas vão querer me cancelar. Porque existe um livro, se quiserem ver também, se chama Smashing the Liquor, que é um autor que foi atrás de tentar fazer uma análise imparcial, que nunca foi feita, sobre a história da proibição do álcool na sociedade dos sapiens, os humanos, né? Os sapiens. E ele fez uma análise extensa mostrando que essa ação de proibição de álcool, ela já foi feita em inúmeros outros países, em inúmeras outras formas, e ela não necessariamente só teve prejuízos. Porque quando vai falar, por exemplo, o álcool já tentaram proibir o álcool nos Estados Unidos e deu no que deu. Primeiro que eles não tentaram proibir o álcool de uma forma tão articulada assim quanto dizem. Colocam que a proibição do álcool nos Estados Unidos foi feita por grandes poderosos que chegaram e queriam limitar a diversão da população, tirando a liberdade individual. Na verdade, todo mundo, pessoas pobres estavam morrendo aos milhões, estava uma situação insustentável, gente morrendo de cirrose com 25 anos de idade, porque tinha muito imigrante lá, e é o único jeito que eles aprendiam inglês nos pubs, que era uma doideira. Então, o problema com o álcool lá estava muito bizarro. E aí, de vários atos civis da população, pressionaram tanto até o ponto de conseguir fazer com que tivesse algum ato que, por sorte do destino, conseguiram fazer valer e aí proibiram o álcool durante um tempo lá. Beleza, veio Al Capone, veio a máfia, só que, cara, levou mais de 30 anos para voltar aos mesmos níveis de mortalidade que o álcool tinha. Porque diminuiu tanto a mortalidade por conta do álcool que durou 30 anos, o ato durou 10. Depois de mais de 20 anos, tinham inúmeros benefícios econômicos e de saúde nos Estados Unidos que nunca foram mencionados em nenhum veículo mainstream. E eu não estou dizendo assim, Vitor, então você acha que deve proibir o álcool? A minha resposta é, eu não sei. Eu não seria tão categórico quanto as pessoas são. Eu tenho uma ressalva pessoal. Talvez eu ache que isso não seja, mas tecnicamente eu não sei. É que essa pergunta, para responder, acho que o seu trabalho nem visa responder essa pergunta. Nem visa. Outro rolê. Até porque teria que abrir outra pauta em um outro podcast só para discutir porque eu acho que não é sobre saúde isso. Isso é sobre sociedade. Exato. Mas o ponto que eu quero trazer aqui nem é sobre proibir ou não. É sobre como as narrativas que envolvem o álcool, elas são contaminadas. Entende? A proibição é boa ou ruim? Tá, vamos ver os dados? Eu quero pensar sobre isso. Vai ver os dados. Mas o mainstream ele é muito contaminado hoje. Talvez daqui uns 5 anos a gente vai olhar para isso e achar engraçado. E você falou uma parada na RD exatamente sobre isso. Você falou, você olha hoje, você procura no Google, você até mostrou lá, se a galera quiser procurar aí, propagandas de cigarro na década, sei lá, em 1990, 1980, 1970, eram propagandas de cigarro falando que fazia bem. Você mostrou uma que dentistas sugeriam por causa que fazia bem para os dentes. Cigarrinho de chocolate para criança, fume para você ter mais amor com a sua família, sei lá, uns bagulho que a gente olha hoje, cara, é bizarro ver que o cara olha e se assusta, fala, caralho, como é que a galera chegou num nível desses de um dentista, uma clínica odontológica, você mostrou, acho que foi você que mostrou, uma clínica odontológica sugerindo cigarro para fazer bem pros dentes. E você comentou que talvez daqui a uns 10, 15 anos, não sei, 20 anos, a gente veja isso com as propagandas das bebidas, né? Como a gente vê hoje, por exemplo, aquelas propagandas com mulheres de biquíni e acha escroto pra caralho, que na época não achava. E a gente não acha escroto pra caralho porque alguém disse. A gente já começou a achar depois que proibiram e isso parou de fazer parte do repertório normal. Exatamente. Parou de ser natural, né? Então, no mínimo... Você acha que quanto tempo leva pra gente achar essa estranho com o álcool isso? Você acha que com o andar da carruagem, assim? Cara... Não faço ideia. Às vezes eu mudo eu não sei, realmente. Depende do meu otimismo. Às vezes eu acho que vai ser mais rápido, às vezes eu acho que vai ser mais difícil. Eu estava um pouco mais otimista até. Faz uns 2 meses que o Google me mandou uma notificação dizendo que qualquer coisa que eu fizesse dentro do Google seria proibida. Então eu fiquei um pouco... Pensei, eu não esperava isso em 2023. Por quê? Porque eles classificaram que o meu conteúdo era relacionado a recuperação, prevenção ou serviço de apoio a dependentes. Eu acho isso muito grave. Muito grave. E ao mesmo tempo é tão normal e já foi melhor, então eu tenho dúvidas. Eu acho que essa coisa talvez demore.
E é um boicote. Porque é o tipo de ação que depende das pessoas reclamarem realmente com políticos. Sim. O que esse podcast está fazendo aqui é um trabalho minúsculo. Né? E agora a indústria do álcool ela é muito esperta. Por exemplo, como é que eles estão fazendo a propaganda agora? Eles já estão 10 anos na nossa frente. Cerveja sem álcool. As grandes marcas e outros na Europa, nos Estados Unidos, já tem muito mais. Por que eles estão fazendo propaganda de cerveja sem álcool? Porque eles estão prevendo que eles já estão um passo na frente. Se proibirem propaganda de álcool, eles fazem propaganda de Heineken sem álcool. Que continua fazendo o branding da marca, né? Daí vão olhar e pensar, nossa, como a Heineken é cuidadosa. Como eles são especiais. Como eles são legais. Então, e aí os danos fisiológicos que o álcool causa, eles demoram anos para acontecer. Aí o cidadão comum olha para isso com uma sensibilidade alterada, né? Porque o próprio álcool ele diminui a percepção a curto prazo de problemas. Né? Ele não enxerga, ele diminui também o que a pessoa... o delay discounting, que é a percepção que a pessoa vai ter, o intervalo para a recompensa. É como se fosse... O cara já tem dificuldade nisso, né? O ser humano normal já tem dificuldade nisso daí. É como se reforçasse ele ser mais mimado dopaminérgico, em outras palavras. Exatamente. Né? E aí o próprio álcool promove isso. Então, quando eu critico, estou criticando a substância. Um ser humano agir de uma forma ruim com essa substância é normal. É esperado, porque a substância faz isso com o ser humano.